Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu acho que eu posso resumir a minha última leitura em uma única pergunta, que seria: será que o homem, ele é mau por natureza? Se você aí já teve aulas de filosofia na escola, talvez você já tenha ouvido falar sobre o mito do bom selvagem, que foi elaborado por Jean-Jacques Rousseau, que diz que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Em contrapartida, nós temos o filósofo Thomas Hobbes, que diz que o homem é o lobo do homem. Essa frase simboliza a maldade inerente à natureza humana. Mas afinal de contas, de onde vem essa maldade presente no ser humano? Ela se origina do próprio ser ou ela vem a partir da sociedade que o cerca? Essa é a principal reflexão e também possível resposta para essa pergunta que o autor William Golding vai trazer no seu livro Senhor das Moscas. Antes de entrar nos pormenores desse livro e nos seus simbolismos, é preciso contextualizar a situação na qual o autor escreveu esse livro. William Golding publicou O Senhor das Moscas em 1954, que era um momento de grande tensão global. Tinha terminado a Segunda Guerra Mundial e iniciava-se a Guerra Fria. Esse contexto teve um papel decisivo na construção dessa obra e na visão do autor sobre a natureza humana. Golding foi professor de filosofia e de inglês para crianças e adolescentes em algumas escolas renomadas na Inglaterra. Mais do que isso, ele serviu na Marinha Real Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. E foi justamente a brutalidade que ele vivenciou que o fez entender de onde surgia a maldade no ser humano. E então chegamos ao livro Senhor das Moscas. A história começa com a queda de um avião em uma ilha desabitada. Os primeiros personagens que sobreviveram e que a gente tem contato é um garoto chamado Ralph, que é o protagonista dessa história, e um outro garoto que a gente não sabe o nome, mas a gente conhece ele por conta do apelido que ele não gosta, que é o Porquinho. Os dois então tentam entender se há outros sobreviventes naquela ilha. Então o Ralph, ele encontra e usa uma concha, que vai ser um símbolo muito importante para essa história, representando autoridade, ordem e democracia, para tentar chamar a atenção dos demais sobreviventes. E assim surgem da mata uma série de outros sobreviventes que são meninos britânicos, todos eles entre 6 e 12 anos de idade. Inicialmente, eles tentam se organizar, criando regras e tentando eleger entre si um líder. O Ralph é um claro candidato, já que ele é um dos meninos mais velhos ali do grupo e, além disso, ele tomou a iniciativa para tentar organizar as crianças ali da ilha. Além dele, a gente tem um outro garoto que vai ser muito importante para essa história, que é o Jack. Ele é um líder do coral da escola, além de ser um dos mais velhos e mais fortes fisicamente do grupo. Desses dois, o Ralph é escolhido como líder do grupo, e o Jack fica encarregado de um subgrupo que a gente conhece como os Caçadores, que tem como trabalho vasculhar a ilha como um todo e também caçar os porcos que vivem ali. Esses dois protagonistas parecem ser o contraponto um do outro. O Ralph, ele representa a civilização, a ordem e a liderança democrática. Ele tenta manter a organização do grupo por meio de regras, ele ajuda na construção de abrigo para os outros e ele sempre enfatiza a importância da fogueira que eles fizeram para servir como um sinal de fumaça para um possível resgate. Por outro lado, o Jack representa um líder carismático, o instinto de poder, a agressividade e a regressão à selvageria. Outros garotos também são importantes alegorias para essa história. O Porquinho, por exemplo, pode ser considerado uma figura que representa o intelecto, a racionalidade, sendo um pilar do bom senso. E temos o Simon e o Roger, que representam, respectivamente, a bondade e a maldade pura. A princípio, parece que os garotos vão conseguir se organizar numa sociedade coesa. Porém, rapidamente, a estrutura social cai em ruínas e os meninos mergulham em comportamentos violentos e tribais, tudo isso comandado pelo Jack. Para o autor, William Golding, o mal não é um acidente externo, algo que pode vir da sociedade, mas sim algo que está enraizado profundamente no ser humano. Antes da guerra, o Golding acreditava em ideias mais otimistas, inspiradas por pensadores como Rousseau, que defendiam a bondade natural do homem. Porém, após ver os horrores cometidos por uma variedade de pessoas de diferentes estratos sociais, ele mudou a sua visão sobre isso. Ele passou a acreditar que, sem a presença de uma civilização e suas regras,
o homem tende à selvageria. Apesar do livro ter sido publicado na década de 50, a gente pode trazer a reflexão que ele levanta facilmente para o momento presente. Em diversas situações com diferentes magnitudes, a gente consegue ver como o homem age como um selvagem quando não existe uma autoridade coercitiva que vai punir ele pelas ações que ele pratica. Nos últimos anos, temos visto ataques às instituições democráticas que deveriam garantir a segurança e a lei aos cidadãos. Assim, a sensação de impunidade, misturada com outras circunstâncias, como a fragilidade social e econômica, incitam a violência entre as pessoas. Nesse cenário, líderes carismáticos que evocam o sentimento de força e tribalismo, do nós contra eles, ganham relevância no cenário político. No livro, esse processo é representado pela ascensão do Jack como uma figura de líder de tribo que vai ser movida pelo medo, pela força bruta e pela ideia de inimigos imaginários. O abandono da razão e da empatia dá lugar à lógica do domínio e da violência. O próprio título desse livro carrega essa ideia de decadência moral. O Senhor das Moscas é uma tradução literal do hebraico para Beelzebu, um dos nomes associados à figura do mal na religião cristã. Com isso, o Golding sugere que o mal sempre esteve presente, espreitando sob a superfície da civilização. Não é à toa que, no momento mais emblemático do livro, a apresentação do Senhor das Moscas esclarece para um certo personagem a origem desse mal, mostrando que o mal não é um monstro que os meninos acham que existe naquela ilha, mas sim o próprio mal interno, o caos que habita em cada indivíduo. Esse livro é um contraponto de outras obras idealistas e aventureiras, como é o caso das Aventuras de Robinson Crusoe, que retrata o homem em isolamento como um ser engenhoso, racional e moral. Golding quis mostrar o oposto. Mesmo crianças, símbolo da inocência, quando deixadas sozinhas, não constroem uma sociedade utópica, e sim uma distopia brutal. Essa é a morte da inocência e a ascensão da barbárie. O Senhor das Moscas, portanto, permanece como um alerta sobre os perigos de enfraquecer os pactos sociais e também de se desprezar a educação, o pensamento crítico e as instituições democráticas. Golding nos mostra que, sem essas amarras sociais, a barbárie não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade inevitável. Curiosamente, O Senhor das Moscas foi rejeitado por uma série de editoras antes de ser aceito e publicado. Com o tempo, o romance se tornou um clássico, sendo utilizado por escolas e universidades ao redor do mundo. E Golding foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1983. E é, com toda certeza, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E é isso, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para você acompanhar quando novos vídeos saírem por aqui. Também comenta aí embaixo se você já leu esse livro, se você ficou interessado em ler esse livro. Vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu!